o que eu faço para retirar esse excesso de química que vem no jumbo? Anotem essa dica, por favor, você que tá aí do outro lado. Um balde com água. Aqui na minha casa eu tenho um balde verde que eu sempre deixo aqui perto. Então você vai pegar o jumbo ele vem bonitinho, né? Lá naqueles elastiquinhos. Então você pega aquele jumbo. É que assim, se eu falar pra vocês fazerem com muito jumbo ali, você tem que ter um balde enorme, né? Então como eu faço isso bem pouco, eu tenho um balde pequeno mesmo. Então você coloca esse jumbo no balde, vou dar um exemplo. Balde, água, geralmente 1 ou 2 copos de vinagre de maçã, tá? E você mistura nessa água. E aí você mistura, você mexe bem e você pega o jumbo do jeitinho que vem, sabe? Não tira aquele elastiquinho, porque senão pode embaraçar, tá? E aí você pega aquele jumbo e deixa ele de molho. Eu deixo ele de molho ali na sombra, umas 2, 3 horas. Eu deixo ele de molho. E fica lá de molho. Vocês vão ver que na hora que vocês vão olhar, vai ficar como se fosse uma espuma em cima dessa água. Vai ficar como se fosse uma espuma. Aquilo dali tá tirando todo o excesso de sujeira, de química que vem. Não que vai retirar a química 100% ali do jumbo, não vai. Aquilo dali tá tirando só como que se fosse essas bactérias em si que vai dar essa alergia. E aí eu tiro ali o jumbo, eu deixo a água escorrer bem ali no tanque. Aí eu pego o mesmo balde, jogo aquela água suja, vocês vão ver que vai ficar cheio de espuma. E aí eu encho com uma água limpinha, aí eu enxago o jumbo, deixo ali escorrendo, coloco uma outra água na bacia. E essa água que eu coloco novamente, eu coloco, gente, bem pouquinho condicionador. Sabe que é só umas gotinhas mesmo de condicionador? E eu mexo com a mão e coloco o jumbo lá de molho, dou umas 3, 4 enxaguadas assim, só pra não ficar muito ressecado, porque ele acaba ficando um pouco ressecado. E aí eu deixo escorrer de novo e eu coloco na sombra pra secar esse jumbo. E aí eu deixo lá secando normal. Na hora que ele secou, estiver bem sequinho, vai ficar normal, gente. Não vai ficar, ai, Bruna, estragou, ressecou, embolou. Não. E aí quando eu for trançar o cabelo da minha cliente, eu vou separar ele normal. Eu sempre venho com o meu borrifador, borrifando a minha aguinha com creme, que eu sempre borrifo nas fibras, eu sempre falo pra vocês isso, e faço a trança normal. Isso diminui o índice de alergia vamos colocar em 30%, 40%, tá? Então assim, eu faço isso, eu aprendi a fazer isso e eu sempre faço. Então eu evito ter essa alergia, tá? Então façam isso, que nem exemplo. Agora para essa semana em Bauru, se eu não me engano, eu ainda não conferi por completo a minha agenda, mas eu devo ter umas 6 ou 7 clientes que vão fazer trança solta comigo. A minha mãe já tá fazendo isso lá na casa dela pra mim. Ela já tá fazendo isso lá na casa dela pra mim. Então, porque eu não tenho como fazer daqui pra levar pra lá. E aí minha mãe já deixa tudo prontinho e a gente faz esse esquema. Isso é algo que eu compartilho somente pra quem é aluna do Transista de Sucesso. E eu tô compartilhando aqui com vocês porque o que eu tô mais vendo são pessoas sofrendo com esse tipo de questão de alergia e algo do tipo. Bruna, tem jumbos que vende que é anti-alérgico e blá 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 blá. Se você tem grana pra investir nesse jumbo, eu acho que compensa você investir nesse jumbo. Eu acho que super compensa. Só que se você quer economizar, tá complicado, quer realmente aumentar o seu faturamento e precisa economizar, então faz isso, que é uma receitinha caseira, tá? Eu acho melhor você fazer isso do que depois você ficar pedindo pra cliente borrifar o vinagre puro na cabeça dela.